Pessoal, por favor, eu gostaria de só abrir agora para uma sessão de perguntas, mas eu gostaria de deixar bastante claro, mais do que ter respostas, a intenção de fazer esse evento hoje é que vocês tenham perguntas, questionem mais do que procurem respostas. Eu acho que é importante o questionamento antes a pergunta. Então, se alguém tiver alguma pergunta para os palestrantes ou alguma opinião, por favor, fique à vontade. Michel ou a André, se puderem me ajudar com o microfone, eu agradeceria. Posso fazer? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado a todos por essa oportunidade. Gostei muito, principalmente da conclusão do ministro. É muito oportuno, porque faz a gente refletir sobre a nossa identidade que nós estamos perdendo, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiro para o Ângelo, discordando um pouco da tua colocação, mas, na verdade, não é discordando, é reforçando um pouco a reflexão, não é no sentido de discordar. A impressão que nós temos hoje é que nós não somos nem decasseiros, né, e nem imigrantes. Né, porque nós tínhamos, conforme foi falado no início, a Amélia comentou, nós tínhamos o objetivo definido claramente sobre o que nos trouxe até aqui. Isso foi se perdendo, né, com o tempo. E no meio do caminho nós não definimos claramente também o que é ser imigrante. Então, acho que nós estamos muito mais à deriva nesse momento. Nós vamos ter que, chegar uma hora, encontrar uma direção. Né? E, nesse sentido, esse tipo de discussão que está acontecendo é extremamente importante. Então, essa questão eu coloco para o E aproveitando, a outra questão é colocar mais um. Posso fazer uma pergunta? Tá bom. Não é que ela... Pois é difícil responder essa pergunta em um minuto, né? Mas eu concordo com o Shinoda que na cabeça de muitos, nos corações e mentes de muitos de nós, está difícil você se autodefinir se ainda vale, se ainda continua valendo a palavra decasseg, ou se vale a palavra imigrante, ou se vale mais a palavra emigrante, ou só migrante transnacional, enfim, isso vira até uma discussão entre os próprios acadêmicos. Né? Mas quando eu falei da história do dia do FICO, né, e isso eu quero deixar bem claro, como eu falei, não é no sentido de a gente decretar que a gente não vai mais embora para o Brasil, não é isso. É justamente aquela história de perder o complexo de vira-lata, de ficar mais valente e mais corajoso, como bem colocou o ministro Farani, com relação à sociedade japonesa e o governo japonês. Ou seja, a partir do momento em que você se assume como integrante, 100% integrante dessa sociedade, desse país, quer dizer, você se sente muito mais firme no direito de exigir aquilo, não exigir mais do que os outros, mas exigir o mínimo que você vale como ser humano, em termos de direitos humanos, e o máximo de igualdade com relação aos pares, aos outros que moram nesse território, independente da sua nacionalidade, né? Quer dizer, nesse sentido. Então, eu até aproveito para dizer que fiquei muito feliz com as palavras do ministro Farani, mas que só me assustou a palavra kamikaze, porque o kamikaze, muitas vezes, no final das contas, ele acaba se suicidando e morre. Eu espero que seja kamikaze, mas que termine com vida. Obrigado. Obrigado, Angelo. Por favor, só para uma questão de... Infelizmente, foi informado agora que nós teremos que em alguns minutos, liberar o local. Alguém tem mais alguma pergunta, por favor? Eu só queria fazer um agradecimento à senhora Amélia, que ela falou sobre a revista, né, que era tão importante para ela quando ela chegou no consulado, né? Para mim também era muito importante, porque quando eu cheguei aqui no Japão não tinha nada, e eu morava aqui em Tóquio, né? Então, para mim, quando eu achava qualquer coisa em português, para mim era muito importante. E agradecer a senhora, que a senhora foi a primeira pessoa que eu conheci aqui no Japão, brasileira. E a senhora foi muito importante para mim. Nós temos tempo para mais uma pergunta ou uma colocação.
tem quantas pessoas? Já ok. Diana levantou primeiro a mão. Eu vou ser bem objetiva e bem rápida. Assim, continuar sentada. Eu gostaria de responder a pergunta do nosso cônsul, né? Por que é que nós viemos aqui? Então, em 1990, no meu caso especial, De Yamanashi, né? de Yamanashi, desculpe, né? Está no horário, é possível resumir. Eu vim porque eu fiquei decepcionada com o governo do Brasil. É sério. Então, talvez seja diferente. Eu não vim para ganhar dinheiro. Eu vim à busca de ética, educação, formação, né? Então, talvez isso seja diferente. Então, eu investi na educação do meu filho. E respondendo a tua pergunta também, né? Não que eu não seja brasileira, vou deixar bem claro. Mas a sua pergunta, hoje eu tenho amigas japonesas, né? Que não tem diferença com o Brasil. Então, eu cheguei à conclusão que a ligação do coração é mais importante. E quando eu cheguei aqui, como eu era uma das 1990 e pouco, a mesma geração, né, essa geração, foi no seguinte sentido que eu fui discriminada. Mas em nenhum momento eu perdi o orgulho de ser brasileira. Os japoneses demoram. Então nós temos que ter o sexto sentido, nuance, para entender o raciocínio do japonês. Então eu fui conquistando aos poucos. Como é que eu conquistei? Então eu levava bolo, coxinha, eu participei de todas as atividades da escola. E eu não falava, mas eu dizia, eu não sei, eu sou analfabeta, mas eu posso carpinar, eu posso limpar o lixo, eu posso participar em recolher lata. Então eu conquistei aos poucos. Então a orientação que eu quero, assim, a sugestão, então não é somente ser orgulho, Brasil, orgulho. Então eu acho que é um orgulho de dentro. Talvez a dona Amélia veio em uma circunstância um pouquinho diferente. Eu vim porque eu estava com alergia do colo. Porque eu estudava, o meu sonho era carreira acadêmica. Eu fazia uma pós-graduação na USP e eu tive que interromper. Então todo o meu sonho, toda a minha vida foi para o Beleléu. Então eu disse, num país desse eu não vou educar meu filho. Então é um pouquinho diferente, lógico, eu gostei muito da sua colocação, porque nós temos que ter orgulho. Mas como orgulho, não é orgulho, temos também tem que ter a humildade de entender a cultura. E a falta de preparo dos estrangeiros, como vieram aqui, nós pecamos. Tá certo? Desculpa, só isso. Felizmente. Muito obrigado por Eu quero rapidamente agradecer a todos que tiraram seu tempo hoje, no dia de semana, de tarde. Isso prova que o assunto Brasil está nas nossas mentes, no nosso coração. E quero agradecer de público ao embaixador Marcos Galvão, que nesses 3 anos que nós temos realizado o Focus Brasil e a Prevenção World Talk, ele tem sido irredutivelmente um parceiro, um apoiador, e nada mais honroso para a gente do que pedir a ele que faça o encerramento oficial desse evento que iniciou-se em Hamamatsu na semana passada e que está sendo encerrado aqui. Por favor, o carinho de vocês para o nosso querido embaixador Marcos Galvão. Boa tarde a todos.